Bom, boa tarde a todos. Eu quero me solidarizar com todos os advogados que estão aqui, todas as famílias de presos do 8 de janeiro, até mesmo aqueles que provocaram o vandalismo, porque aqueles deveriam ser julgados de acordo com a lei e não ao arrepio da Constituição. Eu defendo que a lei ela seja com rigor para aqueles que provocaram o vandalismo, mas que haja a individualização das condutas, o devido processo legal e não da forma que está sendo feito, de uma forma em que colocaram todos como gados, assinando uma nota de culpa genérica, como se todos tivessem responsabilidade por aqueles atos. E mais do que isso, todos aqueles que foram presos não estão tendo o direito à sua defesa. Esses advogados que estão aqui estão clamando pelo direito constitucional, uma prerrogativa dos advogados de poderem defender os seus clientes. Está previsto na Constituição, inclusive a sustentação oral que tem sido também cerceada deles. Não bastasse todos os avanços, as escaladas de arbitrariedade que têm sido feitas pelos membros do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição e que tem feito diversas medidas arbitrárias, como um inquérito inconstitucional, em que não há previsão constitucional nem legal para que ele possa instaurar, ferindo também o princípio do juiz natural, porque o juiz que é a vítima é também o juiz e é o promotor. Isso é uma demonstração clara de que já estamos vivendo um regime de exceção. A advogada Carolina disse aqui que as características que estão tomando caminham para um estado de exceção, mas não, nós já vivemos uma ditadura do judiciário. Lamentavelmente, muitos da imprensa e até juristas aplaudem todo esse ataque à nossa Constituição, sem perceber que o caminho que nós estamos indo é um caminho sem volta, é um caminho que hoje são esses que são de um lado que é opositor ao governo, mas em breve serão eles. Não podemos mais aceitar tantas violações, não só de prerrogativas de advogados, mas também as violações que estão sendo feitas à nossa Constituição reiteradamente. Até quando nós vamos permitir que isso aconteça? Estamos caminhando a passos largos para uma Venezuela. E aqui não estamos fazendo nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. Estamos pedindo somente que eles possam exercer o papel constitucional deles, que é, de fato, julgar as leis e não julgar pessoas que sequer têm foro de prerrogativa de função. A Constituição estabelece que eles podem julgar aqueles que têm o foro de prerrogativa de função, deputados, senadores, mas pessoas comuns deveriam ser julgadas pela justiça comum e assim ter garantido o duplo grau de jurisdição, poderem recorrer a essas medidas, mas elas sequer podem ter acesso aos autos e ter a sua defesa garantida pelos seus advogados. Eu, nessas horas, sinceramente, tenho vergonha de ser brasileiro, porque ouço muitas pessoas vindo falar comigo, indo ao meu gabinete: deputado, o que nós podemos fazer? Onde nós vamos parar? Nós vamos parar simplesmente no momento em que a imprensa tradicional, ela perceber que essa escalada de arbitrariedade, essa ditadura chegou até elas, porque a diferença entre uma ditadura como na Nicarágua, Venezuela, é que elas foram tomadas à força. E aqui ela tem um verniz de legitimidade, porque sob o pretexto de defender a democracia, estão atacando a nossa democracia e rasgando a nossa Constituição. Obrigado. Antes de passar a palavra para o líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, quero só informar a todos que será disponibilizada a toda a imprensa a petição assinada por mais de 60 advogados em que estão contidas todas as prerrogativas que foram desrespeitadas até o momento e, além disso, quero lembrar que a OAB já foi por diversas vezes interpelada, inclusive esse mesmo grupo de advogados esteve diante da sede da OAB aqui do Distrito Federal, mas lamentavelmente não foi recebido. Fez a sua manifestação diante do prédio e esperamos aqui que numa próxima vez sejam pelo menos recebidos para um cafezinho para conversar sobre esse assunto, porque a OAB
salvo algumas exceções regionais, inclusive do meu estado do Rio Grande do Sul, tem se mantido silente sobre essas prerrogativas desrespeitadas, e nós aqui estamos pedindo à Ordem dos Advogados do Brasil que dê atenção a esse pleito dos advogados, que é tão legítimo como o pleito de qualquer outro advogado do nosso país. Passa a palavra ao senador Rogério Marinho, em seguida serão abertas as perguntas e depois as falas dos deputados e senadores que estiverem presentes aqui. Senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Bem, boa tarde a todos. Eu acho que tudo já foi dito por aqueles que me antecederam. Esse ato aqui é muito mais um clamor e uma solidariedade àqueles que ainda se encontram presos e aqueles que já foram processados e soltos, mas que tiveram seus direitos relativizados em função de um ato que estabeleceu no nosso país, desde março de 2019, um regime de exceção de direitos individuais. Nós passamos por um problema, por um processo onde houve uma mudança política no país. E aqueles que engendraram e que estabeleceram esse inquérito ou inquéritos, o fake news e das milícias, o fizeram e alardearam isso publicamente com receio de arroubos autoritários do governo que findou. Essa página já foi virada, mas os inquéritos não foram concluídos. E o fato é que a Constituição está sendo relativizada. Quando nós aqui estamos de público colocando nossa solidariedade aos advogados, signatários desse documento e àqueles a quem eles representam, não significa endosso a eventuais ilícitos, significa respeito à Constituição, significa amor ao país e à liberdade, significa que todos nós juntos pretendemos que haja no nosso país, de fato, a democracia. A democracia que une, que protege, que ampara a todos os brasileiros sem exceção. Talvez o fato mais forte e que passa desapercebido é de que, ao serem julgados pela última instância do nosso judiciário, numa eventualidade de um erro jurídico, já que as pessoas são humanas, não há quem recorrer. Há uma supressão das instâncias. E o foro, que tantas vezes foi atacado pela população de uma maneira geral, pela opinião pública e publicada pela grande imprensa, que teoricamente resguardava as autoridades, passou a ser, na verdade, uma arma utilizada contra pessoas que não têm mandatos, que não exercem cargos públicos e que, na sua grande maioria, são pessoas comuns. O que nós propugnamos, o que nós defendemos, o que nós desejamos, o que nós queremos, e por isso que a nossa voz é alteada no dia de hoje, ao lado de tantos deputados, de tantas deputadas, de senadores, de advogados que representam aqueles que ainda se encontram presos e aqueles que já foram libertados e aguardam o seu respectivo julgamento, é que nós possamos voltar à tão sonhada normalidade democrática. Porque falar de pacificação, de virada de página, de convivência democrática, de alternância de poder, de respeitar quem pensa diferente é muito fácil. Difícil é conviver num estado de exceção, em que aparentemente há uma intolerância para quem pensa diferente, para quem acredita em valores que são caros à sociedade, mas aparentemente contraditam aqueles que se apossaram do poder nesse momento. Então, o que nós defendemos aqui, de uma forma tranquila, de uma forma serena, é que a Constituição volte a ser o escudo, o manto protetor da sociedade brasileira. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado a todos.